Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico, professor universitário e hoje estou aqui também como professor da MetaMed, auxiliando vocês no edital de transferência da UniRV. Então, olha só, pessoal, eu separei aqui a parte do conteúdo programático da prova, certo? E a UniRV ela vai acabar dividindo aqui para vocês esse conteúdo programático em segundo a quarto período, com as matérias ali de anatomia, fisiologia, êmbrio, bioquímica, né, a biologia celular e molecular, histologia. Já a grade aqui do pessoal que está no quinto e oitavo, também entra na anatomia, mas observem que são outros tópicos, tá? A fisiologia também tá envolvida, mas são outros tópicos, tá? Imunoparasito, microbiologia também, pato e farmaco, né? Então, pessoal, a ideia é fazer um compilado desses assuntos aqui com vocês, tá? Tanto do segundo até o oitavo período ali, em forma de revisão como a aula de hoje, né? Hoje, como é a primeira aula, vai ser uma introdução, tá? Então, eu quero introduzir com vocês aqui esse primeiro tópico de conceitos gerais da anatomia, como também a introdução aqui da fisiologia humana. Beleza, pessoal? Dúvidas, colocar ali no chat e ao final da aula eu vou estar respondendo vocês. Combinado? Então, sem mais delongas, tá, pessoal? Vamos começar aqui com a anatomia orientada à clínica, tá? Que é basicamente aquela anatomia que vocês já estão acostumados na faculdade, tá bom? Então vamos lembrar aqui alguns conceitos que pode ser que caiam nas questões, tá? E isso pode auxiliá-los demais. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, é importante vocês entenderem o que é uma posição anatômica, né? O professor de vocês deve falar isso bastante. Então, a posição anatômica, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? É um corpo de frente, com as mãos para fora, a palma da mão para fora, né? Ou seja, os polegares medialmente, certo? Os pés apontados para frente, e essa é a posição nossa anatômica, tá? O corpo ereto, os membros superiores vão posicionar ao lado do corpo, grudadinho, né? Tudo rente ao corpo ali, tá? Ou seja, paralelo ao corpo. Além disso, a cabeça e o olhar são direcionados que para frente, tá? Os dedos, como eu falei, apontados para fora, os polegares. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala assim, posição anatômica, quero que vocês lembrem dessa imagem aqui. Tá bom, pessoal? Continuando. Na posição anatômica, ainda, podemos dividir esse corpo, né, em planos anatômicos, tá? Esses planos, pessoal, eles vão servir para dividir, a gente fatiar esse corpo como se fosse um bolo, e a gente conseguir observar todas as estruturas internas, tá? Dos planos anatômicos, que é sempre importante vocês entenderem, são três, né? A gente vai ter primeiro o plano mediano, tá? Ou sargital mediano, tá bom? Quero que vocês decorem isso. Mediano e sargital é a mesma coisa. Então, é um plano que vai cortar aqui, ó, no meio, dividindo o corpo em direita e esquerda, tá bom? Então, se dividir em direita e esquerda, é o plano que mediano ou sargital. Já o plano que ele é frontal ou coronal, né, até pelo nome ele é o coroa, né, coronal ou frontal, ele vai dividir o corpo em parte anterior, ou seja, a parte da frente, e parte posterior, ou seja, a parte de trás. Então, o plano frontal ou coronal, ele vai me dividir aqui, ó, no meio, de uma forma que fique de frente e outra parte atrás. Tá bom, pessoal? Ou a gente pode fazer também um plano transversal. No plano transversal ou axial, certo? Eu vou cortar o corpo assim na metade, igual mágico, né? Na parte superior e inferior vão ser divididos, tá bom? Então, só para revisar, sargital. Vamos colocar essa imagem aqui que fica mais didático, né? Então, sargital é a mesma coisa do que mediano, tá? Ou mediano sargital pode aparecer também dessa forma. É um plano que vai dividir o nosso corpo esquerda, tá? Já o plano frontal ou coronal, ele vai dividir nosso corpo em frente e trás, ou seja, posterior e anterior, tá bom? O último plano, que seria o transversal, esse plano transversal vai dividir nosso corpo em parte de cima, parte de baixo, ou superiores e inferiores. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo, tranquilo, certo? Continuando. Além disso, pessoal, temos também os nossos movimentos anatômicos, certo?
Os mais comuns ali é interessante que quem malha aí, isso aqui é fácil, né? Então vamos lá. Os mais comuns são os quais, né? Flexão. Flexão, pessoal, é um movimento que a gente vai diminuir o ângulo entre duas partes do corpo, né? Aproximando as estruturas de uma forma com que a gente vai dobrar o cotovelo, por exemplo, ou dobrar o joelho, tá? Então a gente vai estar aproximando um ângulo ao outro. Já a extensão seria o movimento contrário, né? Ou seja, se a flexão a gente vai juntar, ou seja, vai unir ou vai aproximar esses pontos, na extensão a gente vai afastar essas estruturas, tá bom? Então, na extensão a gente vai aumentar o ângulo, ou seja, afastar a estrutura. Já na flexão a gente aproxima a estrutura, ou seja, a gente aproxima ou diminui os ângulos. Já a abdução, né, até como o nome já diz, né, a abdução, né, ele é algo que se move para longe, né, quando a gente fala que foi abduzido, né, os extraterrestres levaram. Então, a abdução é algo, lembrar que é longe, ou seja, é um movimento que a gente vai fazer o quê? Partir do plano médio para fora, para longe, tá? Então, a abdução seria abrir isso aqui, abrir, abdução. A adução é o contrário, ou seja, o movimento que a gente vai aproximar do corpo. Então, a gente aproxima a linha média do corpo, ou seja, eu estou abduzindo, tá? Então, abdução e adução, tá? Rotação, pessoal, como o nome já diz, é fácil, né? A gente vai ter um movimento de rotação sobre um próprio eixo, né? Então, como, por exemplo, a cabeça, né? Os ombros, né? Podemos também fazer um movimento de rotação do quadril e por aí vai, tá certo? Outro termo muito importante, que inclusive está da UNRV também, é o quê? A variação anatômica. Então, variações anatômicas, pessoal, são estruturas comuns no nosso corpo, porém eles vão estar em posições e formas diferentes. Mas vem um ponto importante: ele não prejudica a função, tá? Então a variação anatômica ela só pode tomar esse nome se não tem prejuízo algum da função, tá? Então o exemplo mais comum que a gente tem aqui, né, é esse aqui da imagem. Olha só que interessante. O normal seria o quê? A gente ter aqui, ó, o fígado mais do lado direito, coração na região precordial, levemente aqui à esquerda, né, com a ponta esquerda, o pulmão direito ser maior do que o esquerdo. Agora, ó, o contrário, né? O pulmão esquerdo maior que o direito, o fígado do lado esquerdo, o coração apontando para o lado direito. Então, consegue observar que isso aqui seria uma variação anatômica se ele não tiver prejuízo algum das suas funções, tá bom? Aqui outro exemplo clássico de variações anatômicas, que é o quê? O ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, tá? São formas, né, como vocês conseguem ver aqui, até meio que geométricas, né? Então, ectomorfo é como se fosse um retângulozão, mesomorfo é um para baixo, o ectomorfo ele é mais quadradão, né? Então, assim, a gente pode ver isso também pelo pulso, né? Então, o ectomorfo, geralmente, a gente consegue abraçar o pulso, assim, como inteiro, já no endomorfo, não. Então, tem algumas nuances ali para ver. O que que isso tudo tem a ver com variação anatômica? São estruturas corporais diferentes, porém, apresentam as mesmas funções sem nenhum tipo de distúrbio. Então, a gente pode chamar de variação anatômica. Agora, quando a gente tem uma anomalia, né, pessoal, é uma alteração morfológica que a gente vai diminuir, o que a gente vai ter ali um prejuízo das funções, a gente diminui a função, tá? Então, essa é a principal diferença de uma anomalia. Além disso, ela vai ser o quê? Ela é compatível com a vida. Então, tem um prejuízo da função? Tem, mas é compatível com a vida, tá? Um exemplo clássico aqui seria o quê? Mais dedos numa mão, certo? A fenda palatina que é aberta, irmãos siameses, né? Por aí vai. Então, são exemplos que são compatíveis com a vida, porém são anomalias, tá? Já a monstruosidade, pessoal, ela vai ser uma alteração morfológica que é diferente do normal, tá? Ela vai trazer prejuízo à função, ela geralmente é incompatível à vida, tá? Então, é o contrário de uma anomalia. E a figura que a gente está mostrando, né, seria como se fosse um terceiro irmão aqui que quis nascer e não deu certo, né? Acabou que não sobreviveu, tá? Infelizmente. Então, pessoal, assim, isso aqui foi uma aula de introdução à anatomia, tá? É claro que agora nos próximos módulos a gente vai destrinchar bem mais toda essa parte, tá bom?
Mas até aqui, vamos lá. Alguma dúvida? Vamos ver o chat. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo?